Opa! Até aqui você conheceu as 6 categorias principais de falácias e aprendeu sobre os 5 tipos mais comuns de falácias emocionais. Agora nós vamos começar a explorar a segunda categoria principal de falácias, as falácias mentais. Se as falácias emocionais elas apelam para a emoção, as falácias mentais elas apelam para valores culturais que a gente traz impregnado na mente. Os 5 tipos mais comuns de falácias mentais incluem falácia da autoridade, falácia do bom senso, falácia da tradição, falácia da novidade e falácia do dinheiro. Eu vou pedir que você pegue aquele caderno, lembra? Na primeira aula eu falei, tenha sempre um caderno e uma caneta por perto. Eu vou pedir que você pegue uma caneta e um caderno e anote isso aí. Vamos lá, vou repetir. Os 5 tipos mais comuns de falácias mentais incluem falácias da autoridade, falácia do bom senso, falácia da tradição, falácia da novidade e falácia do dinheiro. De repente, se ficar mais fácil, você pode decorar o acrônimo ABTND. ABTN e D. Autoridade, bom senso, tradição, novidade e dinheiro. Tudo certo? Isso tem que ficar na sua cabeça. Então vamos lá. Para essa aula não ficar muito longa, eu vou conversar com você hoje um pouco sobre a falácia mental mais comum de todas. A falácia da autoridade. E aí nas próximas aulas a gente aborda as outras 4 falácias mentais. Beleza? A falácia da autoridade, ela tem uma irmã gêmea nas falácias emocionais que nós discutimos anteriormente. A falácia mental da autoridade, ela é uma irmã da falácia emocional do testemunho. Só que a falácia da autoridade, ela tenta se investir com um apelo um pouco mais racional, nem tão pessoal assim, mas ela tenta se fingir de racional. A falácia da autoridade, ela tem mania de se manifestar utilizando termos como especialista diz que, ou de acordo com cientistas, ou então segundo o estudo, ou a maioria das pessoas entrevistadas até aqui diz que, e coisas assim. A falácia da autoridade vai sempre apelar para a competência de um painel de especialistas, ou uma pessoa famosa, ou um instituto, ou uma universidade, ou uma publicação de prestígio, uma revista, alguma coisa assim. O objetivo da falácia da autoridade, quando ela usa esse recurso, é apresentar um argumento como se ele fosse incontestável. Na verdade, o que a falácia da autoridade quer fazer com você, como sempre, é retirar o foco do assunto principal que está sendo conversado e colocando o peso de uma autoridade em cima daquela discussão, como se aquele argumento fosse um cala-boca e encerrando o debate de qualquer jeito, sem você ter a menor chance de se aproximar, de se aprofundar em cima do foco do que está sendo discutido. Afinal de contas, agora você foi silenciado com o peso de uma autoridade. Toda vez que a gente enuncia uma autoridade, seja ela o modelo que tiver, isso instila conhecimento e conhecimento sugere poder. Então, quando você cita uma autoridade, um estudo, um grupo de cientistas, em geral isso está sendo visto como uma cartada informativa que certifica o nível de seriedade com que você ou o argumentador está abordando o tema. Porém, se tudo que você tem a favor do seu argumento é a opinião de autoridades no assunto e nenhuma outra evidência concreta de que aquelas autoridades estão corretas, então o que você está solicitando de mim é que simplesmente eu acredite no que você está falando. E apelar para a credulidade desse jeito é uma estratégia ingênua, frágil e fácil demais de ser desconstruída. Até mesmo autoridades que dominam um determinado tópico, elas podem se equivocar em relação a ele. Por exemplo, no século XVI, os especialistas, eles afirmavam que a Terra
era o centro do universo. Bom, eles estavam errados. Até uns 200 anos atrás, os especialistas afirmavam que a vida podia surgir do nada. Era a chamada teoria da abiogênese, ou teoria da geração espontânea. Alguns caras que se diziam cientistas na época, eles tinham até mesmo uma receita sobre como que você podia fazer para poder produzir verme, mosca, ratos, a partir de camisas suadas e um pouco de semente de trigo. É evidente que esses especialistas estavam errados. Até o começo do século XX, os cientistas acreditavam que a Via Láctea era o cosmos inteiro. O universo inteiro era a Via Láctea. A Via Láctea era a única galáxia que existia no cosmos. Novamente, eles estavam errados. Em 2006, no documentário Uma Verdade Inconveniente, o ex-presidente norte-americano Al Gore, candidato dos partidos democratas, que é a esquerda americana, o Al Gore fez uma série de previsões catastróficas no documentário, falando que o clima no nosso planeta, na década seguinte, entre 2006 e 2016, ele ia dar uma malucada, o negócio ia pegar para o nosso lado. Bom, as previsões do Al Gore estavam redondamente erradas. Para uma lista de várias previsões estapafúrdias feitas por autoridades e especialistas aí do mundo todo, eu recomendo a leitura de um livro excelente chamado Future Bubble, de Dan Gardner, foi publicado em 2012. É um livro bem divertido. Por tudo isso, é sempre recomendável tratar os argumentos que utilizam uma autoridade como fiadora da honestidade do argumento. Eu recomendo que você trate esse tipo de alegação sempre com uma dose bem saudável de ceticismo. Se a história da humanidade mostrou alguma coisa, foi que os erros humanos parecem ser uma constante na nossa caminhada cognitivo-evolucionária. A gente erra com uma frequência constrangedora para a inteligência que a gente tem mania de atribuir à nossa espécie. Isso, de um jeito bem tranquilo, isso não deveria ser motivo de vergonha. Até mesmo o leão, que é o rei da selva, ele obtém sucesso só em 17% das investidas dele quando ele caça sozinho. Quando os leões caçam em bando, eles conseguem alcançar no máximo 30% de eficiência. Então, pensa só, isso significa que o rei da selva, ele tem 70% das vezes de falha. Ele falha em 70% das vezes em que sai para caçar. Um raciocínio similar poderia ser aplicado aos pareceres dos especialistas, eles que se fundamentam em painéis e consensos e não em fatos e evidências. A gente poderia dizer que 70% das vezes que os caras se baseiam só na própria opinião e não na realidade, eles vão acabar errando. Então, em alguns casos, a gente presume que uma afirmação é verdadeira porque ninguém está contradizendo aquilo. Se ninguém diz que alguma coisa é mentira, então aquilo deve ser verdade, né? Nesse caso, nesse tipo de falácia da autoridade do silêncio, né, você fez uma suposição que ninguém disse que é mentira, então ela corresponde à verdade? Eu recomendo que você, nesses casos, utilize a recomendação de Carl Sagan. Carl Sagan falou um negócio muito simples. Alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. E a ausência de evidência não significa evidência de ausência. Se uma autoridade falou que alguma coisa é real, não necessariamente ela está certa. Vamos conferir os fatos. E se alguém falou algo que nenhuma autoridade disse que é mentira, bom, isso também não quer dizer que aquele algo é verdadeiro. Ceticismo sempre. Cuidado com a falácia da autoridade. A esquerda, ela é mestre em utilizar os meios de comunicação para disseminar essas falácias da autoridade, apoiando as ideias e as doutrinas do sistema político catastrófico que a esquerda traz para a gente. Por exemplo,
Numa entrevista para o historiador Marco Antônio Villa, na rádio Jovem Pan, durante a campanha presidencial de 2018, o candidato Ciro Gomes falou o seguinte, abre aspas, a Venezuela é uma democracia tão democrática quanto a brasileira e a americana. Pô, o Ciro Gomes é advogado, ele já foi deputado estadual 2 vezes, deputado federal, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro de Estado. O cara já atuou como professor universitário de direito tributário, direito constitucional, já escreveu livros sobre economia política e já foi candidato à presidência da República algumas vezes. Você poderia até considerar que o Ciro Gomes é uma autoridade confiável quando alguém vai falar sobre o que é uma democracia ou não. Só que vale lembrar que o partido do senhor Gomes, o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, garganta peste, o PDT, ele tem no currículo o fato de ser o único partido brasileiro oficialmente afiliado à Internacional Socialista, que é uma organização mundial de ideologia marxista e profundamente antidemocrática. Então, assim, a autoridade do senhor Ciro Gomes para poder falar sobre democracia não resiste às incongruências da própria ideologia que ele segue. Acaba não sendo uma autoridade muito confiável. Tem alguns outros exemplos aqui de falácias esquerdistas utilizando o argumento da autoridade. Essas falácias já foram publicadas em revistas, já foram divulgadas por universidades, institutos de pesquisa e portais de notícia aí de qualidade duvidosa. Dá uma olhada só em alguma dessas falácias da autoridade utilizada pela esquerda. Haddad tem 99,4% de chance de ser o novo presidente, diz matemático da USP. Revista Fórum, setembro de 2018. Bolsonaro e Haddad estão empatados no segundo turno, diz Datafolha. Catraca Livre, outubro de 2018. Lula, um preso político e uma mostra de cartas escritas por vários artistas. Portal O Cafezinho, 1º de abril de 2019. Pelo menos aqui a data da manchete foi correta, né? Ela foi publicada no dia da mentira. Artista, preso político, Lula, que autoridade que vocês têm para falar sobre isso? A Associação Brasileira de Juízes considera Lula preso político. Portal Prensa Latina, julho de 2019. Os caras insistem nisso, né? Para órgão da ONU, política ambiental do governo Bolsonaro é insustentável. Portal Brasil 247 e portal Rede Brasil Atual, agosto de 2019. Pô, é a ONU que está falando, né? Pinico. Espaço democrático no Brasil está encolhendo, alerta representante da ONU. ONU de novo? Portal da Coordenação Socialista Latino-Americana, setembro de 2019. Pesquisa Ibope mostra que 34% das pessoas consideram o governo Bolsonaro ruim ou péssimo. Revista Veja, setembro de 2019. Moro tem estratégia permanente de acuar instituições, diz Rodrigo Maia. O presidente da Câmara é uma autoridade, né? Revista Veja, outubro de 2019. Governo não deu a menor atenção à Previdência, diz Alessandro Vieira. Porra, meu xará. Revista Veja, outubro de 2019. Alessandro Vieira é senador pelo Partido Popular Socialista. Última, vai. Associação Juízes para a Democracia considera Lula preso político. Portal do Sindicomerciários Viamão, outubro de 2019. Repetindo, depois de 3 meses, uma notícia publicada em outro portal para manter essa falácia da autoridade que diz que o Lula é um preso político, para manter essa porcaria circulando na internet. O primeiro passo para você poder desconstruir uma falácia da autoridade dessa
é identificar a falácia da autoridade. Se você não viu, você vai ser atropelado por ela. Você tem que olhar e falar, opa, isso é uma falácia da autoridade. Na sequência, tem que seguir um método. Primeiro, qual é o grau de autoridade da autoridade citada? Um ator que faz um filme denunciando os males do capitalismo, esse ator não é exatamente um especialista em capitalismo, é só um ator. Para que uma autoridade seja minimamente válida, é preciso, primeiro, que ela seja uma autoridade no campo de conhecimento que está sendo discutido. Isso não é 100% suficiente, mas é o mínimo necessário. Na sequência, você tem que se manter sempre cético com relação ao parecer da autoridade, porque não é raro a gente constatar como que os vieses ideológicos eles têm mania de substituir os fatos. E aí, muitas vezes, o parecer do especialista, esse parecer não passa de uma falácia que ele está usando para corroborar as convicções políticas pessoais dele. Especialmente quando essas convicções políticas remam ao contrário das evidências. Aí é que o cara se investe ainda mais da autoridade e fala, não, você sabe com quem você está falando? Por acaso você é só uma autoridade e você está querendo fazer valer a sua opinião em cima da minha sem mostrar nenhum dado, nenhuma evidência incontestável? Uma autoridade, ela pode até merecer ser ouvida e ser levada em consideração, mas você tem a obrigação moral, intelectual, de acreditar, de não acreditar. Você tem essa obrigação, não acredita em algo só porque aquilo foi citado por uma revista, uma instituição de ensino ou uma autoridade política. Você tem que lembrar sempre, o simples parecer de uma autoridade não é suficiente para tornar um argumento verdadeiro. Especialmente quando a alegação vem daquele lado do espectro político que é o mestre de todas as falácias, que é a senhora de todas as mentiras, que é a esquerda. A esquerda vive de mentira, a esquerda vive de falácias. Então ela vai te apresentar uma falácia da autoridade com uma autoridade da esquerda e quer que você fique quieto e acredite nisso? Uma autoridade sem fatos e evidências comprováveis, ela não tem nada mais do que um parecer. Ela tem um palpite, ela tem uma sugestão. Aquilo lá não tem valor de evidência. Um instituto de pesquisa de opinião, igual essas porcaria que a gente tem aí. Um instituto de pesquisa de opinião que repetidamente apresenta dados que a gente acaba vendo que não correspondem à realidade, isso não é um instituto de pesquisa. Isso é uma agremiação de fofoqueiros cujo objetivo é enganar você e manipular suas conclusões a partir de evidências que não passam de fraudes. A tarefa dessa aula ela é bem simples. Como feito anteriormente, eu quero que você procure na internet por algumas manchetes esquerdistas que você identificou como bons exemplos de falácias da autoridade. E vem aqui e cola na seção comentários desse vídeo. E aí depois, se você tiver cumprido a tarefa, eu espero que você cumpra a tarefa antes de ir para a próxima aula. Na próxima aula, na aula número 9, eu vou te falar sobre o segundo tipo mais comum de falácia mental, a falácia do senso comum. Cumpre a tarefa, um abraço e até lá.